Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao Seminário Teológico Palavra de Vida, módulo 4, videoaula 15. Hoje nós vamos falar sobre os ofícios de Jesus. Estamos estudando Cristologia. Cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda a pessoa de Jesus Cristo. Relembrando, fazendo um breve resumo da última aula, nós falamos sobre teofania, que é um termo teológico usado para descrever uma manifestação visível de Deus. O termo teofania vem do grego re teofania, que significa aparição, o aparecimento. Theos é Deus. Fanei é o verbo aparecer. Teofania, o aparecimento de Deus de forma perceptível, de forma tangível, que os nossos sentidos pudessem perceber. Então, a teofania é quando Deus se manifesta de forma, lá no Antigo Testamento, de forma que o homem pudesse ver. Algumas teofanias do Antigo Testamento, os anjos que visitaram Abraão e a coluna de nuvem. Os anjos que visitaram Abraão, né? É uma teofania, e a coluna de nuvem e a coluna de fogo no deserto. Também é um exemplo de teofania, nós consideramos na última aula. Está vindo aqui agora na minha mente aquela passagem da transfiguração, né? Quando Jesus se transfigurou lá no Monte da Transfiguração. Ali nós podemos dizer que foi uma teofania também. Foi um modo que Jesus ele se revelou, não é? de uma maneira incomum. Né? Tanto é que depois ele disse que não era para falar nada com ninguém, até que ele fosse ressuscitado. E Pedro, em uma de suas epístolas, ele faz referência à transfiguração. Cristofania é a teofania no Antigo Testamento, mas relacionada à segunda pessoa da Trindade. E essa teofania que está relacionada à pessoa da Trindade no Antigo Testamento, ela recebe o nome de cristofania. Então nós consideramos na última aula que a principal cristofania do Antigo Testamento está na pessoa, né, na manifestação do anjo do Senhor. O anjo do Senhor com letra maiúscula, porque foi o anjo do Senhor se apresentava com autoridade, se apresentava como Deus, recebia adoração, falava usando a primeira pessoa do singular, né, agia como Deus, mostrava autoridade, como eu falei, em relação a Agar, né? falando para Agar que ele ia multiplicar a descendência dela e que ela tão grande que seria incontável. E a mesma promessa que foi feita quando Deus apareceu a Abraão, ali o anjo do Senhor apareceu para Agar no deserto. Falamos que o anjo do Senhor é diferente do anjo do Senhor, lá dos Salmos, por exemplo, do anjo do Senhor, que são os espíritos ministradores, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Esse anjo são os espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação, conforme está escrito em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. E que esse anjo do Senhor, espírito ministrador, ele não aceita adoração. Nós vimos lá que em Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9, em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, que João se prostrou para adorar um anjo, e o anjo disse: vê, não faça isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos e dos profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Fizemos a menção, essa questão do anjo do Senhor, o anjo que não aceita adoração, que são os anjos eleitos, né, os espíritos ministradores. Falamos que isso é uma palhinha, né, é uma parte da angelologia, ou angelologia, que é o estudo da teologia, que é a parte da teologia sistemática que estuda os anjos.
E nós falamos aqui que às vezes tem aquela questão do conteúdo transversal, né? Que é aquele conteúdo que passa diversos campos de conhecimento. A gente deu o exemplo da biosfera, né? A biosfera terrestre, né? Com a atmosfera, a hidrosfera. A biosfera é a esfera da vida, né? E você estuda isso em geografia, você estuda isso em biologia. Então, quer dizer, é um assunto transversal, ele passa por mais de um campo de conhecimento. Falamos das teofanias como o anjo do Senhor. O anjo do Senhor aparece a Agar. Moisés viu o anjo do Senhor no meio de uma sarça ardente. O Deus aparece para Josué, né? Mas aí como o príncipe do exército do Senhor. O anjo do Senhor aparece a Gideão. O anjo do Senhor aparece a Manoá, pai de Sansão. Consideramos aqui o quarto homem da fornalha. Jesus é o quarto homem da fornalha. E também Jacó lutou com Deus no Vale do Jaboque. Ninguém que tenha visto Deus vai sobreviver, mas quando Jesus disse, aquele que me vê a mim vê o Pai. Então, quando você vê Jesus, você está vendo o próprio Deus e você não morre. Por quê? Porque Jesus é a manifestação da misericórdia e do amor de Deus. Deus se revelou na pessoa de Jesus. Paulo disse que Jesus é a expressão exata do seu ser. Então aqui, considerando que Jacó lutou com um anjo, né? Com aquele ser celestial com quem Jacó lutou, é uma cristofania. Ele lutou contra a segunda pessoa da Trindade, vamos assim dizer, contra Jesus Cristo, né, no Antigo Testamento, podemos assim dizer, que a cristofania é a manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Alguns teóricos consideram e fazem essa ligação, que ninguém que viu a Deus vai viver, né? Não há quem veja Deus e viva. E Jacó viu a Deus, falou que lutou com Deus face a face e ele não morreu. Por quê? Porque foi uma cristofania. Agora, a matéria de hoje, os ofícios de Jesus. Essa matéria já está na descrição do vídeo. Vamos à leitura. No Antigo Testamento existiam as figuras de 3 tipos de mediadores. O primeiro era o profeta. Os profetas eram os agentes da revelação da vontade de Deus a Israel. Eles eram os porta-vozes de Deus ao povo. Por isso, com frequência, ao se dirigirem ao povo, diziam: assim diz o Senhor. O segundo mediador da vontade de Deus ao povo era o sacerdote. Os sacerdotes intercediam pelo povo e apresentavam sacrifícios expiatórios pelos seus pecados. Enquanto os profetas falavam ao povo, os sacerdotes falavam pelo povo, intercediam pelo povo. O profeta era a voz de Deus para o povo. O sacerdote era a voz do povo para Deus, intercedendo. O terceiro tipo de mediador era o rei, escolhido para governar sobre Israel. O rei era o mediador que governava de acordo com a vontade de Deus, manifestando o governo divino justo e reto do Senhor. Esses 3 ofícios do Antigo Testamento eram apenas sombras de uma realidade superior, pois eles apontavam para a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Aquele rei que fazia o que era reto diante do Senhor, ele reinava de acordo com a vontade do Senhor, o povo andava na presença de Deus. Quando o rei ele se corrompia, adorava falsos deuses, adorava Baal, aí os problemas vinham sobre a nação. Aquele rei, ele perseguia o profeta, né? Nós vemos Jeremias sendo perseguido no Reino do Sul, nós vemos Elias, Elias passou mais aperto, né? Com o rei Acabe lá no Reino do Norte. Por quê? Porque eram reis que estavam se desviando da vontade do Senhor. Observação muito importante, acompanhe a leitura, porque é importante essa palavra aqui, é uma palavra nova, talvez você não a conheça. O termo munus tem origem no latim e significa cargo, emprego, ofício, função.
Munus é uma função ou obrigação que deverá ser exercida por alguém. Então, munus é uma função ou obrigação que deverá ser exercida por alguém. É possível que você se depare com as seguintes expressões: munus triplex, tripla função, triplo ofício. Aqui nós temos o munus triplex de Cristo, os três ofícios de Cristo: munus real, munus profético e o munus sacerdotal. Aqui eu trouxe essa expressão porque pode ser que você se esbarre com ela. Então, quando fala que é munus triplex de Cristo, você já sabe, munus é uma expressão, é uma palavra latina que pode ser traduzida como ofício. E triplex é o triplo, né? O triplo ofício de Cristo. Qual é o triplo ofício de Cristo? Rei, profeta e sacerdote. Observação 2. Além do ministério terreno, o Senhor Jesus Cristo exerceu o chamado munus triplex, ou seja, o tríplice ofício, composto pelo ofício de profeta, o ofício de rei e o ofício de sacerdote. Esses três ofícios eram os mais importantes em Israel nos tempos do Antigo Testamento e constituem o ministério messiânico de Cristo. Aí que agora eu gostaria de falar, já que nós estamos falando sobre o ministério de Cristo, o ministério terreno de Jesus, que nós falamos, ele pregando nas cidades, nas aldeias, ele pregando para as multidões, como foi o caso da pregação lá do Sermão do Monte, o evangelismo pessoal de Jesus, né? Com Nicodemos, com a mulher samaritana, com Zaqueu. E aqui eu quero trazer esse comentário, uma opinião pessoal minha, né? Uma opinião que eu gosto muito desses dois versículos para resumirem o ministério de Jesus. É uma opinião pessoal, mas eu acho que está bem dentro. Dois versículos bíblicos resumem muito bem o ministério terreno de Jesus. Primeiro, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus capítulo 9, versículo 35. O segundo é: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, quando Jesus estava na sinagoga em Nazaré, ele pegou o livro, leu esse texto e disse: hoje essa profecia se cumpriu no meio de vós. Então os nazarenos não aceitaram o que Jesus falou, quiseram agredi-lo, quiseram matá-lo, né? Mas só que Jesus ele escapou porque não era chegada a hora dele. Com base no exposto na observação 2, em seu ministério terreno, Jesus também exerceu o munus triplex, ou seja, os ofícios profético, real e sacerdotal. Jesus como profeta. Em diversas passagens do Novo Testamento, nós vemos que Jesus foi reconhecido como profeta. Quando se refere a Jesus como profeta, disse que ele é quem revela a Deus e a sua vontade aos homens, assim como os profetas do Antigo Testamento proclamavam a vontade e a palavra de Deus ao povo. A grande diferença é que enquanto os profetas veterotestamentários, do Antigo Testamento, anunciavam a palavra de Deus, Jesus Cristo era a própria palavra de Deus. Atualmente, o ofício de profeta do Senhor Jesus Cristo continua ativo por meio do ministério da igreja, que, capacitada pelo Espírito Santo, anuncia a palavra de Deus ao mundo. É um assunto que nós poderemos falar na eclesiologia. Eclesiologia é a parte da teologia sistemática que estuda a igreja. Então hoje a igreja é o profeta de Deus na terra, porque ela leva a mensagem, a palavra de Deus. Ela leva a mensagem profética, a profecia por meio da salvação, a profecia de que Jesus está voltando. Referência bíblica que mostra Jesus sendo reconhecido como profeta.
Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Lucas capítulo 7, versículo 16. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Então, nesse episódio, Jesus foi reconhecido como profeta. Há outras passagens, essa passagem é somente para ilustrar o estudo. Jesus Cristo como rei. No Antigo Testamento, o rei tinha autoridade para governar a nação de Israel. No Novo Testamento, Jesus nasceu para ser o rei dos judeus, Mateus capítulo 2, versículo 2, mas recusou todas as tentativas de o povo fazer dele um rei terreno com poder militar e político. Em João capítulo 6, versículo 15, respondendo a Pilatos, ele disse: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Meu reino não procede deste mundo. Mesmo não querendo ser reconhecido como rei, o evangelista Lucas registra no capítulo 19, versículo 8, o povo reconhecendo Jesus como rei. Ele não queria ser reconhecido como rei, mas o povo reconheceu Jesus como rei. O texto bíblico diz assim: Bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Depois da ressurreição, Jesus disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem autoridade sobre a igreja e sobre todas as nações. Essa autoridade será plenamente reconhecida quando ele voltar com poder e glória, estabelecendo seu reino milenar na terra. Jesus será reconhecido por todos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus vai reinar no milênio na terra. Vai instaurar o reino milenar, o milênio. No milênio nós estudamos na escatologia. Escatologia é a parte da teologia sistemática que estuda os últimos acontecimentos, as últimas coisas. A escatologia nós podemos começar a escatologia nas 70 semanas de Daniel, esclarecendo por que a grande tribulação é a última semana, uma semana de 7 anos. Então, quando Jesus voltar, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão transformados, e todos nós encontraremos com o Senhor nos ares e vamos estar para sempre com Ele. Quando a igreja for arrebatada aqui na terra, vai ter um período de 7 anos de grande tribulação. Simultaneamente no céu, vai ter as bodas, vai ter o tribunal de Cristo, onde a igreja vai ser julgada, não a igreja, mas as obras vai ser julgada. De acordo com a aprovação das suas obras, você vai receber o seu galardão. Depois vem as bodas do Cordeiro. Quando terminar esse período de 7 anos da grande tribulação, Jesus virá com poder e glória. Aí o que vai acontecer? Ele vai derrotar o anticristo e o falso profeta, vai derrotar o anticristo na batalha do Armagedon. Ele vai prender o anticristo e o falso profeta, vai lançar os dois no lago de fogo que arde com enxofre e vai prender o diabo durante 1000 anos no abismo, e durante esses 1000 anos não haverá mal na terra, e Jesus vai reinar. Vai ser um milênio, vai ser um reinado de 1000 anos na terra. Aí depois o dragão, o diabo, ele vai ser solto, ele vai corromper as nações, e essas nações, e muitos vão se levantar contra o Senhor Jesus, eles vão se dirigir para Jerusalém contra Jesus. Então vai descer fogo do céu que vai consumir esse exército de revoltosos, e o diabo vai ser lançado no lago de fogo que arde com enxofre. E então esse exército vai ser destruído, e nós chamamos esse momento como a batalha, nós chamamos de a batalha final, que quando o fogo desce do céu vai consumir aquele exército que marcha contra o Senhor Jesus Cristo. Aí depois virá o julgamento, o grande trono branco, o julgamento de todas as pessoas, e quem participar do grande trono branco, ele vai ser julgado para condenação. E depois vai ser lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já está o anticristo, o falso profeta e o diabo. E os salvos estarão com o Senhor na eternidade. Então, esse é um breve resumo do que é a escatologia bíblica. E pode ser que eu tenha me esquecido de algum detalhe aqui, mas também não é momento para aprofundar.
Mas é mais ou menos essa é a visão geral da escatologia bíblica que nós veremos permitindo o Senhor. Então Jesus vai reinar na terra no milênio. 3. Jesus como sacerdote. O Antigo Testamento destaca o papel do sacerdócio levítico. O fato de a família de Arão ser escolhida dentre as famílias da tribo de Levi para ser intermediária, se apresentando a Deus para interceder pelo povo e oferecer sacrifícios expiatórios, mostra que se aproximar de Deus jamais poderia ser pelos próprios méritos do ser humano. É importante entendermos que não eram todos os sacerdotes que entravam na presença de Deus. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, ou o dia do perdão nacional, é quem poderia entrar no lugar mais reservado do santuário, o Santo dos Santos, a fim de oferecer a Deus ofertas expiatórias pelos pecados do povo. No entanto, antes de entrar no Santo dos Santos, o sumo sacerdote tinha que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Todo esse procedimento mostrava o caráter temporário do sacerdote da tribo de Levi. Por outro lado, o Antigo Testamento faz referência a outro tipo de sacerdócio, um sacerdócio superior, que é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Ele era rei de Salém, lugar que mais tarde se tornou a cidade de Jerusalém. No Salmo 110, o salmista faz referência a esse sacerdócio. Esse é um dos salmos messiânicos. O texto bíblico diz assim: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. No Salmo 110, versículo 4, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No Novo Testamento, para confirmar o sacerdócio de Jesus Cristo, o escritor aos Hebreus citou esse texto, fazendo esclarecimentos sobre o sacerdócio de Levi e o de Melquisedeque. O texto bíblico diz assim: ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Melquisedeque abençoou Abraão. Maior é o abençoador do que aquele que é abençoado. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer... Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertencem a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isso é ainda mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote constituído, não conforme a lei de mandamento carnal,
mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porque se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 7, versículos 5 a 21. Agora, esse esclarecimento desse texto bíblico. A respeito do sacerdócio de Jesus, é importante sabermos: Jesus não exerce um sacerdote que dá continuidade ao sacerdócio levítico. O seu sacerdócio é de uma ordem superior, que antecede qualquer sacerdócio humano. Letra B. Os sumos sacerdotes precisavam sacrificar por seus pecados, para depois entrarem no Santo dos Santos. Jesus, o nosso sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos sem pecado e, de uma vez por todas, se ofereceu como sacrifício perfeito, eficaz e que vale para sempre. Hebreus capítulo 4, versículo 10. Jesus, como sacerdote, se ofereceu como sacrifício. Que coisa maravilhosa! E ele não precisou pedir perdão, sacrificar, porque ele não tinha pecado. Importante entender esse resumo aqui, irmãos, é muito importante. Olha só. Os hebreus tinham dificuldades para reconhecer Jesus como Messias, pois acreditava-se, que o Messias deveria ser reconhecido como profeta, rei e sacerdote. Jesus havia sido reconhecido como profeta e rei. Nós lemos as referências bíblicas que ele foi reconhecido como profeta e rei. Mas ele não foi reconhecido como sacerdote. Até mesmo porque ele era da tribo de Judá. A tribo de Judá era de linhagem real e não da tribo de Levi, linhagem sacerdotal. Para resolver esse problema, o escritor aos Hebreus deixou claro que Jesus era sacerdote sim, mas o seu sacerdócio era superior, segundo a ordem de Melquisedeque. Diante disso, o escritor aos Hebreus estava credenciando a aceitação de Jesus Cristo como Messias, uma vez que assim, além dos ofícios de profeta e rei, ele também teria cumprido o ofício de sacerdote. Interessante. Profeta e rei, ele foi reconhecido, mas sacerdote não. Aí o escritor aos Hebreus, o escritor desconhecido, ele disse assim: mas ele era segundo a ordem de Melquisedeque. Ele buscou essa referência lá no livro do Salmo, no Salmo messiânico, no Salmo 110, versículo 4. Muito interessante. Aí ele quis dizer assim: então ele é sacerdote também. Então Jesus foi reconhecido como profeta, foi reconhecido como rei, foi reconhecido como sacerdote. E aí ele legitimizou o reconhecimento de Jesus como Messias. Por isso que estava esclarecendo isso para os hebreus. Resumo da aula de hoje. Abordamos os 3 ofícios de Jesus: rei, profeta e sacerdote. Aprendemos uma nova expressão, eu acredito que para alguns foi uma nova expressão, munus triplex, que é o triplo ofício. Munus vem do latim, significa ofício, emprego, encargo, função. Então, munus triplex de Cristo, são os 3 ofícios de Jesus. Quais são os 3 ofícios? Rei, profeta e sacerdote. Expressão que se refere a Jesus Cristo, munus triplex de Cristo. Munus triplex é uma expressão latina. Os 3 ofícios de Jesus, rei, profeta e sacerdote. Ele não foi reconhecido como sacerdote em seu ministério terreno, somente como rei e profeta. O escritor aos Hebreus esclareceu que Jesus Cristo cumpriu o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a linhagem de Arão, da tribo de Levi. Dessa forma, o Messias cumpriu os 3 ofícios, rei, profeta e sacerdote. Porque o sacerdote de Melquisedeque era superior ao de Abraão.
Porque os sacerdotes vieram de Abraão, de Levi. Levi foi filho de Abraão. Agora, Melquisedeque abençoou Abraão. Ou seja, ele foi o sacerdócio dele era superior ao sacerdócio de Abraão. Então, Jesus pertencia a um sacerdócio superior. Meus irmãos, compartilhe a aula, compartilhe o trabalho com irmãos e amigos que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.